Conversei com a Bárbara Valerros Velasquez, coordenadora educacional na Escola de ESE de Ciências do Trabalho, mestra em Desenvolvimento Econômico na Unicamp, doutoranda em Desenvolvimento Econômico, Economia do Desenvolvimento e da Mundialização, também pela Unicamp, com parte da pesquisa na Espanha. Na entrevista, a Bárbara, que abre o nosso Congresso Nacional de 2023, fala sobre desigualdade de gênero no mundo do trabalho, uberização e proteção social dos trabalhadores. Confira. Olha, essa pesquisa a gente foi selecionada, né, uma seleção pública de pesquisadores, de pesquisadoras, no caso, né, para fazer estudos sobre gênero, e nós propusemos análise do caso brasileiro frente às reformas trabalhistas. Então, tentando verificar se as reformas estavam gerando uma situação de maior desigualdade para as mulheres, né, essa é a nossa foco. Ela é uma pesquisa em conjunto, como você falou, né, coordenada pela professora Márcia Leite, que hoje é professora no México, na UAM, em parceria com a professora Magda Barros Vieira Vaz, que é professora da Unicamp, eu, que sou da Escola de Ciências do Trabalho, e a Thais Lapa, professora da UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina. O que a gente colocou de recomendação segue muito atual e válido. Por quê? Porque, na verdade, ela era uma constatação econômica da aplicação de uma lógica de mercado para determinados setores que não funcionam sob a lógica de mercado. Então, vamos pensar um pouco o que o teto de gastos tentou promover no Brasil. Ele vai estreitando, né, as relações, como se a gente tivesse que gerar lucros com fundos públicos, com políticas para a previdência, com políticas de cuidados. E, na verdade, a gente precisa entender um pouco que, pensando numa economia política mais moderna, né, que consiga entender o funcionamento do capitalismo, existem setores que, de fato, eles dão lucro, eles têm uma lógica mercadológica, mas tem muitos setores que vão funcionar dando suporte a esse funcionamento. Ou seja, você pensar a saúde, a educação, a previdência sob a lógica de mercado, colocando metas, colocando uma contabilidade no tempo de atendimento, ou seja, você quase transferindo para os serviços uma lógica que seria uma lógica de produtividade industrial, ele tende à ineficiência. A gente tem feito essa experiência, né, desde os anos 70, com esse olhar neoliberal que tenta, digamos assim, generalizar relações de mercado, mas, de fato, não me parece que isso tenha dado muito certo. Né? É assim para as privatizações, é assim para as políticas de Estado. Então, a gente vai vendo nas economias centrais uma volta, né, a políticas como a gente conhecia no século XX, de regulação de alguns espaços econômicos. Né? Saúde, educação, previdência, setores industriais estratégicos, né, como energia, como financiamento de algumas políticas, elas estão sendo reincorporadas, porque a gente nota que, sob a lógica do lucro, né, de uma pressão muito forte sobre os custos, sobre os salários, elas não funcionam, porque esses setores demandam um atendimento muito pessoalizado, demandam um investimento em pessoal, e se você pressiona demais para baixo os custos, elas tendem a ineficiência, ao desequilíbrio. E, além disso, do ponto de vista econômico, elas têm uma função de estabilizador. Né? Elas não são setores que deveriam flutuar tanto de forma cíclica. Então, tem uma crise, elas têm que reduzir custos. Pelo contrário, elas têm que ser estabilizadores, né? Elas têm que ser os setores que, em momentos de crise, permanecem, e que, inclusive, ajudam a economia a se recompor. É um pouco do que me parece que tem sido dado como tendência nas principais economias do mundo. Eu acho que no Brasil a gente está tentando provocar um pouco essa discussão. Né? Você pensar vários setores da economia dos cuidados, por exemplo, né? Pensar o trabalho da enfermagem, que estava muito em voga, né? A aprovação do piso. Você pensar uma ultramercantilização do trabalho da enfermagem é ineficiente. Então, a gente vê no setor privado, né? Algumas especializações, as parcerias público-privado, umas OS, as enfermeiras gastam muito tempo, eu falo as enfermeiras, né, porque a gente sabe que é uma categoria com predomínio feminino, elas gastam muito tempo gerando índices de atendimento, tempo para atendimento e reportando isso ao serviço público,
e aí muitas vezes não tem tempo de fazer o atendimento de qualidade para a população. Então, veja que é uma lógica de ineficiência. Ela é ineficiente economicamente, porque ela é mais cara, ela gera uma burocracia desnecessária, porque ela tenta mensurar a qualidade desse serviço de uma forma que não se adequa à lógica de funcionamento. Os serviços pessoais não são serviços industriais, não é indústria. É diferente você fazer um atendimento de saúde básica ou você produzir um carro numa fábrica, né? Então, percebe que a lógica de gestão e a lógica de como você equilibra economicamente esses dois também tem que ser distinto. Eu acho que tem, primeiro, né, quando as pessoas falam de jovens, tem problemas, né, na forma como a gente faz essa análise de pesquisas sobre juventude. A gente não, né? Na verdade, na academia existem bons estudos sobre a questão da juventude, mas o que a gente escuta muito na mídia é uma questão empresarial, né, sobre a percepção desses jovens no mercado de trabalho. Uma professora muito interessante, que é a Aline Pires, da Sociologia da UFSCar, que fez até uma pesquisa sobre esse ideário, né, da construção da geração Y, da geração Z, e o quanto isso é aderente à realidade. Né? No fim das contas, quando a gente escuta esse debate geracional, muitas vezes eles estão se referindo a jovens da classe média, que têm oportunidades de empregos um pouco mais flexíveis, na verdade, a tecnologia dá a possibilidade de uma flexibilidade de horário, mas sem flexibilidade de direitos. Então, esse jovem pode até dizer, né, que prefere um trabalho um pouco mais flexível, mas sob condições protegidas. Quando você vai entrevistar uma parte aí mais expressiva, mais representativa da juventude brasileira, o que aflige que jovens é a instabilidade do mercado de trabalho, o alto desemprego, porque a gente sabe que os jovens são o setor, né, mais atingido pelo desemprego, e uma falta de perspectiva. Na verdade, a gente está construindo uma geração com nível de adoecimento psíquico vinculado às condições de vida e às condições de trabalho, como a gente nunca viu. Tem estudos bem interessantes, acabou de ser lançado um livro sobre como o subdesenvolvimento trata, né, a questão do emprego da juventude, justamente do professor Eusébio Jorge, que é um pesquisador da Unicamp, e ele diz o seguinte, olha, nós temos no Brasil um problema histórico de excedente estrutural de força de trabalho. O que isso quer dizer? O capitalismo brasileiro nunca conseguiu gerar postos suficientes para englobar a maior parte da nossa força de trabalho, né, de forma adequada no assalariamento, por exemplo, como aconteceu na Inglaterra, na França, né, nas economias centrais. E aí, o que acontece? Uma boa parte da nossa força de trabalho vai para a informalidade, vai trabalhar em pequenos negócios, que estão um pouco na franja aí do sistema econômico mais organizado. O que a gente faz? Em vez de tentar reduzir o nosso excedente, né, o que a gente, infelizmente, foi constituindo nos últimos anos com as reformas estruturais liberalizantes, tanto a reforma da Previdência quanto a reforma trabalhista? A gente foi colocando os mais idosos de volta para o mercado de trabalho, porque a gente reduziu a remuneração, aumentou o tempo de contribuição, e, por outro lado, empurrou os jovens de novo para o mercado de trabalho. Então, retira políticas de ensino, diminui bolsas de pesquisa, desconstitui, né, todas as políticas do Ministério da Educação e outra coisa, né, pressionou para baixo a remuneração dos responsáveis, né, pelo maior salário no domicílio. Então, com isso, você vai empurrando de novo os jovens ao mercado de trabalho. Óbvio, você vai garantir uma inserção precária, né, ainda ela ser mais precoce do que deveria, ela é uma inserção precária, muitas vezes pelo trabalho em aplicativo, que aí nesse momento bombou, né, ele bomba nos momentos de crise, e você vai gerando estruturalmente no mercado de trabalho um problema, porque a gente vai reafirmando o nosso excedente estrutural. Quando, na verdade, qual deveria ser o caminho? O caminho deveria ser oferecer redução de jornada, uma vez que a produtividade aumentou muito, a gente tem condições de manter salário, com redução de jornada de trabalho e com inclusão adequada de todos que trabalham no sistema de proteção social, previdência, construção de bons fundos públicos, que não podem ser poupanças individuais, elas têm que ser públicas. A poupança individual é volátil,
né? Você pode perder muito rapidamente por um erro os investimentos realizados. Quando você faz uma poupança coletiva, o risco atuarial é muito menor, né? Óbvio, quanto maior o fundo, quanto mais contribuintes, menor vai ser, mais residual vai ser o impacto de um erro de cálculo no investimento. Então, você consegue variar muito mais. Então, a gente precisaria utilizar a tecnologia para avanços sociais, né? Não só para avanços da lucratividade, construção de uma dúzia assim, de bilionários ao redor do mundo, né? E, por outro lado, um sistema econômico que emprega muito mal e não dá perspectiva para a juventude. E aí, só para falar um pouco dessa questão do empreendedorismo, da lógica mais flexível, como é que ela capta a nossa juventude. Eu acho que a gente, desde os anos 90, né, com as reestruturações aqui no Brasil, com os processos de terceirização, a gente viu uma disputa ideológica sobre a classe trabalhadora, sobre essa forma de pensar empregabilidade, empreendedorismo, todo um léxico povo, né, que é empurrada para a classe trabalhadora. Muitas vezes aquele trabalhador que ficou desempregado, né, pegou o dinheiro da rescisão, foi demitido, pegou o dinheiro da rescisão, abriu um pequeno negócio, ele foi capturado por essa mentalidade do empreendedorismo, pela crítica aos impostos, pela crítica aos direitos sociais, que de fato sobre esse pequeno empresário pesa muito. Então, essa disputa de consciência ela não é nova, mas né, a gente sabe que no século XXI tudo é mais agudizado, né, essas disputas são mais agudas. O processo de plataformização do trabalho, né, sobretudo sobre os motoristas e empregadores, ele também é acompanhado por uma disputa ideológica muito profunda, muito profunda. Esses trabalhadores são o tempo inteiro expostos, né, a ideias de autonomização do trabalho, de empreendedorismo, uma disputa muito forte de consciência, né? Então, a gente precisa também saber que a gente tem que fazer uma disputa por mais direitos, porque é óbvio que esse modelo vai nos levar à barbárie, ele é um modelo que adoece, ele é um modelo que aumenta a desigualdade, ele é um modelo que gera um caos social que é inadministrável, né? E os governos já têm notado isso. Tem muito pouco ganho social, é aquilo que eu disse, ele gera meia dúzia de bilionários, mas é um processo assim, muito excludente. Né? Então, os governos já têm começado a emitir regras justamente porque tem notado o poder destrutivo dessa forma de organização e gestão do trabalho. Mas, por outro lado, a gente não pode só discutir a garantia de direitos, a gente também precisa reconstruir narrativas de solidariedade, narrativas um pouco mais racionais sobre a coordenação econômica, sobre para onde, no fim das contas, nós queremos caminhar com o desenvolvimento econômico. Se a economia deveria servir apenas à geração irracional de lucros, mas uma desconstituição de uma sociedade mais prazerosa, em que os seres humanos possam se desenvolver, ou se a gente quer colocar a economia a serviço dos seres humanos, a serviço do bem-estar, efetivamente, né? E eu acho que a gente volta agora no começo do século XXI a discutir isso. É um debate muito parecido com o começo ali do século XX, né? E a gente está vendo que, no fim das contas, as instituições, a regulação, tanto estatal quanto a regulação feita pelos sindicatos, ela é fundamental para estabelecer um nível de paz social, um nível de desenvolvimento humano também, porque se a gente deixar a regulação apenas, né, sob a lógica do mercado, me parece que a sociedade ela tende a ruir. É assim no mundo inteiro, sabe? Eu entrevistei também alguns dirigentes sindicais na Espanha, né, nessa oportunidade que eu tive do doutorado sanduíche lá na Universidade de Castilla de la Mancha, e eu vejo que tem essa disputa de consciência no mundo inteiro, né? Não é só em pesquisas também na Inglaterra, né? O Carol Worth tem acompanhado um pouco essa evolução em vários países do mundo, e isso é uma tendência porque as empresas investem muito, né? Nessa disputa de consciência, via redes sociais, via a própria comunicação pelos aplicativos com esses trabalhadores. Mas, também aqui no Brasil, a gente tem que considerar uma outra dimensão. As relações de trabalho no Brasil são autoritárias, né?
A gente sabe que as empresas no Brasil têm muita dificuldade de se abrir para o diálogo social, de se abrir para geração de vida política mesmo dentro das empresas, de abrir espaço para a comunicação com os sindicatos. E para alguns trabalhadores, né, a depender do setor em que ele trabalha, a relação de emprego significa uma certa justeza na organização da vida que é muito dura, que aí, de novo, né, é achar que o trabalhador é uma máquina. Então, não existe exceção para cuidado dos filhos, não existe exceção com relação ao horário, não existe exceção com relação ao atraso. É tudo gerido de uma forma muito autoritária e muito pouco humana. Então, a gente precisa também mudar as relações de trabalho nos setores que ainda são regulados, né? Entendendo que algumas dimensões de democratização precisam sim ser discutidas, né? O trabalho de cuidados, por exemplo, ele não é responsabilidade só do trabalhador, de geral da trabalhadora, né? Ele tem que ser incorporado como uma parte de responsabilidade social das empresas e do Estado também, tem que fazer políticas públicas para o cuidado. Porque, de novo, senão a sociedade ela não funciona. Não adianta gerir as relações dessa forma, porque não funciona. Não funciona. Alguém tem que fazer esse trabalho. Não adianta, né, jogar para debaixo do tapete. Né? A gente vai fazer isso, o trabalhador vai adoecer. Uma parte muito grande dos trabalhadores não vai conseguir trabalhar de forma adequada. E, no fim das contas, é uma economia que gera uma desorganização do sistema produtivo que não vale a pena. Né? Não vale a pena para ninguém. Então, é mais uma dimensão que a gente deveria incorporar nessa discussão no Brasil. E sim, flexibilidade de horário, alguma flexibilidade para a realização do trabalho, mais espaço, né, para a discussão das formas de trabalhar, é super importante. Isso não precisa vir acompanhado de uma deterioração das relações salariais e da proteção do emprego. Né? Uma coisa não está vinculada à outra. Não é a tecnologia que gera menores salários ou uma desproteção completa das relações de trabalho. Que nessa discussão salário mínimo, né, que está muito em pauta, que foi anunciada agora no 1º de maio, que vai ser retomada, né, a política para valorização do salário mínimo com aumentos reais, eu fui reler alguns trabalhos do GES sobre isso, e aí eu li um fato que eu não me lembrava. Até 64, os trabalhadores negociavam todos os anos numa comissão tripartite, né, com empregadores, empregados e governo, qual seria a política adequada para o reajuste do salário mínimo. E aí, em 64, a primeira coisa que eles fazem é fechar essa comissão mista. E aí, o que acontece? É um momento de explosão da produtividade, porque a gente estava, né, um momento de muito investimento social, o ideário desenvolvimentista tinha sido incorporado no Brasil já, e a ditadura não conseguiu se desvencilhar dele, mas ela fez o desenvolvimento das forças produtivas, que a produtividade aumentou muito, só que congelando o salário mínimo. Então, você chega lá no final da ditadura com uma perda do poder de compra gigante, né? O salário chegou a 1/4 do que ele era nos anos 40, quando ele foi criado, e, por outro lado, a produtividade aumentou muito. Então, veja, essa falta de democracia tem um efeito político, óbvio, né, na vida das pessoas, na forma de enxergar o mundo, outro efeito econômico péssimo. Né? Se a nossa estrutura social é tão desigual, tem muito a ver com esse fechamento, né, com esse momento de ditadura em que a gente não conseguiu ter o devido diálogo social. Sem diálogo social não há democracia, e sem democracia não há igualdade, não há possibilidade de igualdade econômica. Né? Então, nem de reparação mínima, né, das desigualdades que o capitalismo gera.